Bom dia, João. Bom dia. Tudo certo com vocês? Sim, e com o senhor? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Colocar minha listinha de presença. Mostrar aqui para vocês. Eu faço minha chamadinha aqui. Lá. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então vamos lá. Aline? Amanda Costa? Presente. Alice? Anne? Aqui. Bárbara Soares? Bianca Monteiro? Aqui. Bruno Silva? Caio? Presente. Camila? Eduardo? Danilo Vidal? Presente. Davi? Gabriel Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Professor, o senhor me pulou. Aqui. Pulei quem? O senhor me pulou. Mas quem tá falando aí? David. David. O Carlos Gabriela também, Rodrigues? O Carlos também? Gabriela Rodrigues? Aqui. Gabriele Junqueira? Presente. Giovana Oliveira? Aqui. Quem que tá aí? Clara Souza, tá? Não ouvi, mas quem que é? Clara. Giovana Oliveira? Giovana Braga? Giovana Chiliani? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Ana Santos? Presente. Guilherme Azevedo? Guilherme Nascimento? Gustavo dos Reis? Presente. Gustavo Kendi? Presente. Isabela Carvalho? Presente. Isabela Cerqueira? Presente. Isabela Cruzado? Isabela Gil? Isadora Cristina? Isadora Cordeiro? Italu? Pedro Santos? Virgínia? Laila? Presente. Lucas Amaral? Lucas e Marcos? Aqui. Luísa Viana? Marcele? Matheus de Almeida? Matheus Evangelista? Presente. Almeida? Evangelista? Matheus Cali? Cali? Matheus Rodrigues? Matheus Silva? Maísa? Mel? Aqui. Michele? Aqui. Milena? Natália? Natan? Rafaela Magalhães? Rafaela Santiago? Reina? Thaís Fernandes? Eu. Thaísa Silva?
Aqui. Isaielo. Tainá. Vinícius Bezerra. Presente. Vinícius Nunes. Presente. Yasmin. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Não? Deixa eu ver aqui. Lá no meu lobby. Vejamos. Professor, Oi. a Maísa Ah. falou pra mim que ela tá com problema no microfone. Mas ela tá assistindo a aula. Ok. Maísa. Isso. Pessoal, tem mais alguém aí que não respondeu a chamada? Aqui, professor, o Matheus Calha aqui. Que Peraí. bugou aqui o Teams. Beleza. Eu também, Matheus. Guilherme Azevedo. Eu também quem? Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo. Mais alguém aí, turma? Eu também, professora Marcele. Marcele. Deixa eu marcar aqui. Alguém mais, turma? Quem entrou agora ou quem perdeu a chamada, está sem microfone aí, levante a mão. Posso ir adiante? Então, vamos lá. Turminha, eu vou colocar aqui Olha o Ítalo chegando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu marcar aqui. Bom dia, Ítalo. Dia. Júlia Santos. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver quem mais. Aqui no lobby não temos nada. Ok. Bom, então vamos colocar aqui a nossa apostilinha para corrigir os nossos exercícios, né, que ficaram lá da última aula sobre equilíbrio iônico, lei da diluição. Tá dando para ver a apostila aí, pessoal? Sim. Oi, galera. Dando para ver? Sim. Então, exercício 1, complete as frases com as informações adequadas. A água pura é considerada um meio neutro, pois as concentrações de íons H+, e OH- são iguais. Meio neutro. No item B, soluções em que a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7 mol por litro são ácidas e apresentam um pH menor do que 7. Soluções em que a concentração de OH- é maior do que 10 a menos 7 mol por litro são básicas e apresentam o pH maior do que 7. Tudo bem, pessoal? Exercício 2. Complete o quadro, as concentrações dos íons presentes em solução, com o pH e o pOH de cada material e seu caráter, considerando a temperatura de 25 graus Celsius. Suco de laranja. Concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração de OH- é o que falta para 10 a menos 14. Então, 1 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Lembrando que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- tem que dar sempre 1 vezes 10 a menos 14. O pH vai dar 3, é o menos log de 10 a menos 3 de H+, portanto 3 direto. O pOH vai ser igual a 11, veja que a concentração de OH- é de 10 a menos 11. E o caráter vai ser ácido. Leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, uma base.
E se eu tenho uma concentração de OH- de 10 a menos 4 mol por litro, a concentração de H+ tem que ser 10 a menos 10 mol por litro. É o que falta para 10 a menos 14, né? O pH vai ser igual a 10, porque a concentração é 10 a menos 10 de H+. O POH é igual a 4. Veja que a concentração de OH- é 10 a menos 4. E o meio é básico. Lembrando que, se eu somar o pH com o POH, tem que dar 14. Água destilada. Então, a nossa água vai estar pura, né? Concentração de H+, 10 a menos 7 mol por litro. De OH- 10 a menos 7. pH igual a 7. POH também 7. O meio é neutro. Café expresso, se tem aqui um pH igual a 5, então a concentração de H+ é 10 a menos 5 mol por litro. Portanto, a concentração de OH- é 10 a menos 9 mol por litro. E o POH vai ser igual a 9. O pH é menor do que 7, portanto, meio ácido. Água sanitária, solução de hipoclorito de sódio. O hipoclorito sofre hidrólise salina e deixa o meio básico. Concentração de H+, 10 a menos 11 mol por litro. Por quê? O POH é igual a 3, logo o pH vai ser igual a 11, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 3, a concentração de H+, 10 a menos 11, o nosso meio, então, vai ser básico. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Podemos ir adiante? Só um minutinho, pessoal, vou tirar print. Pronto, pode ir agora. Obrigada. Beleza, vou lá para a página 42, tá? Então, aqui na página 42, ele tem esses exercícios aqui, vamos ver, né? Determine pH e POH de um suco de tomate cuja concentração de íons hidrogênio é igual a 0,001 mol por litro. Classifique essa solução em meio ácido, básico ou neutro. Então, vejam que a concentração de H+ é de 0,001 mol por litro, ou seja, 10 a menos 3 mol por litro. Aplico direto na fórmula do pH, né? pH é igual a menos log da concentração de H+, substituindo aqui, eu vou ter menos log de 10 a menos 3, automaticamente eu tiro o pH igual a 3, meio ácido. Para determinar o POH, eu sei que a soma do pH com POH é 14. Se o pH vale 3, subtraio, então, 3 de 14, né? POH vai ser igual a 11. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Exercício 4. Uma solução de vinagre apresenta pH igual a 3. Logo, a concentração de íons H+ vai ser de 10 a menos 3 mol por litro, né? Vejam, então, se o pH vale 3, aplicando na fórmula do pH, eu vou tirar aqui que a concentração de H+ é 10 a menos 3. pH igual a 3, concentração de H+, 10 a menos 3. pH igual a 4, concentração de H+ igual a 10 a menos 4. E assim por diante. Ele quer saber a concentração de íons hidrogênio e hidroxila. De íons hidrogênio, já achei que é 10 a menos 3. E agora eu sei que, se eu fizer o produto iônico, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que dar 10 a menos 14. Então, a partir disso, eu determino a concentração de OH-, o que falta para 10 a menos 14, 10 a menos 11, comparando com concentração de H+ igual a 10 a menos 3. Tá certo, gente? Tranquilo aqui? Sim. Posso avançar? Pode. Então, vamos lá para o exercício 5.
No exercício 5, ele diz o seguinte aqui. Uma alíquota de água do mar tem pH igual a 8. Calcule a concentração de íons hidroxila presentes nessa amostra. E indique se a solução é ácida, neutra ou básica. Eu já sei que a solução é básica porque o pH é igual a 8, é maior do que 7, né? E se o pH é igual a 8, significa então que a concentração de íons H+, é de 10 a menos 8. Sabemos que pH mais POH tem que dar 14. Eu conheço o pH, que é igual a 8, eu determino POH, que vai ser igual a 6. Se o POH é igual a 6, a concentração de OH-, pela fórmula do logaritmo, é de 10 a menos 6 mol por litro. Ok, turma? Oi, pessoal. Ok. Posso avançar mais um pouco? Exercício 6. Ele diz aqui, ó, calcule o POH da solução cuja concentração hidrogeniônica, quer dizer que é hidrogênio, H+, é igual a 8 vezes 10 a menos 6. Classifique em meio ácido, básico ou neutro. Foi dado que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3. Então, ele falou que a concentração de H+, é de 8 vezes 10 a menos 6 mol por litro. O pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, eu vou substituir a concentração de H+, aqui dentro, 8 vezes 10 a menos 6. Esse pH vai ser igual a menos o log de 8 vezes 10 a menos 6. Bom, o que eu faço aqui? Log do produto. 8 vezes 10 a menos 6, eu abro aqui para log de 8, mais log de 10 a menos 6. Entre parênteses, porque tem um sinalzinho de menos aqui fora da fórmula, né? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, fica aqui dentro log de 2 ao cubo, mais log de 10 a menos 6. Outra propriedade dos logaritmos é o logaritmo da potência. Eu desço aqui a potência multiplicando na frente do log. Então, se é 2 ao cubo, tem 3 aqui, ele vai descer como sendo 3 log de 2, mais log de 10 a menos 6. Log de 2 foi dado, 0,3, então vai ficar 3 vezes 0,3. E log de 10 a menos 6, eu também vou descer o expoente, menos 6, na frente do log, e vai ficar, então, menos 6 log de 10. Log de 10, na base 10, é igual a 1. Então, aqui vai ficar só o 6. Fazendo a nossa continha, então, 3 vezes 0,3, menos 6, vai ficar menos 5,1 aqui dentro. E o sinal de menos lá do log vai ajustar isso para 5,1 de pH. Portanto, meio ácido. Como a soma de pH mais POH tem que dar 14, é fácil de achar o POH, basta subtrair 5,1 de 14. Portanto, POH igual a 8,9. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Pode. Muito bem. Esse é o exercício 6. Vamos lá para o exercício 7. Vamos lá em cima. Está lá o exercício 7. Sabendo que o ácido nítrico se ioniza completamente, determine o pH e o POH de uma solução de ácido nítrico com concentração de 0,002 mol por litro. Então, vamos lá. O ácido nítrico é um ácido forte, então HNO3. Ele vai se ionizar liberando H+, e o nitrato. Então, reparem que se eu tenho uma concentração do ácido de 0,002 mol por litro,
ele vai ionizar e vai liberar 0,002 mol por litro de H+, é uma ionização de 100% de grau de ionização, e vai liberar também 0,002 mol por litro de NO3-. Ácido forte, grau de ionização de 100%, todas as moléculas de ácido nítrico vão se ionizar, liberando H+, e o ânion. Então, se a concentração de H+ aqui vai ser de 0,002 mol por litro, eu ajusto para 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aplico na fórmula do pH para calcular esse pH. O pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Essa concentração de H+ é de 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Deixo o sinal de menos aqui da fórmula para fora e abro um parênteses. Aqui eu tenho a propriedade da multiplicação nos logaritmos, né? Os logaritmos aqui, então, eu vou fazer o quê? Está multiplicando? Então, eu aplico a soma, né? Log de 2 mais log de 10 a menos 3. Já sabemos que o log de 2 do exercício anterior é 0,3. E log de 10 a menos 3, vai descer o 3 aqui para frente e vai multiplicar log de 10 na base 10. Então, menos 3. Fazendo a minha subtração, vai dar 2,7 negativo, o sinal de fora da fórmula vai ajustar para positivo, pH igual a 2,7. Como a soma de pH com pOH dá 14, e eu conheço o meu pH, que é 2,7, o pOH, portanto, é 14 menos 2,7, ou seja, 11,3. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Podemos ir adiante? Oi, Sim. galera, posso ir adiante? Pode. Aqui no exercício 8, diz aqui que um estudante determinou as concentrações hidrogeniônicas, ou seja, de H+, de soluções aquosas de dois, né, produtos, conforme o quadro abaixo. Pegou aqui um desinfetante com amônia e mediu a concentração de H3O+, é o cátion hidrônio, que representa a mesma coisa que concentração de H+. Mediu lá 1 vezes 10 a menos 11, e para o vinagre também fez a medição 1 vezes 10 a menos 4. Se pH é igual a menos log da concentração de H3O+, ou de H+, que é a mesma coisa, calcule o pH da solução aquosa no desinfetante com amônia e explique a informação que esse valor de pH nos fornece. Então, está aqui, ó, o pH do detergente, né, no desinfetante com amônia, vai ser menos log da concentração de H+. Ou seja, menos log de 1 vezes 10 a menos 11. E automaticamente isso a gente já sabe que vai dar 11, né? Menos log de 10 a menos 11. E se esse pH é 11, essa temperatura, o caráter é básico. Oi? Pode aceitar a Gabriela, é que ela caiu. Sim. Obrigada. Tudo bem aqui, pessoal? Ele queria só o pH do desinfetante com amônia, já tem a concentração de H+, 10 a menos 11. E se a concentração de H+, é 10 a menos 11, a concentração de H+, vai indicar que o pH vai ser igual a 10A. O pH vai ser igual a 11, né? Automaticamente, meio básico. Dúvida até aqui, turma? Não. Não? Nenhuma dúvida? Olha só um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Ampliar. Estão vendo a telinha aí, turma? Sim.
Sim. No item B, ele diz, considere o vinagre como uma solução que apresenta o equilíbrio apresentado por... Então, eu tenho aqui o vinagre que tem o ácido acético. Na água, vai acontecer a ionização, ânion acetato e o cátion HO+, que representa os cátions, né, H+. Explique como são afetados o equilíbrio e o pH da solução aquosa de vinagre quando adicionadas gotas de solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, vejam, nesse equilíbrio químico, pessoal, o hidróxido de sódio é uma base forte. E se eu adicionar, então, uma base lá nesse equilíbrio, essa base vai liberar OH-. NaOH vai liberar ânions OH-, que dão a característica da base. O que vai acontecer, então? Esse ânion OH- vai fazer com que os cátions H+, que estão aqui, sejam consumidos. Vai haver uma interação entre eles para formar moléculas de água. É uma neutralização. E quando isso acontece, então, eu vou diminuir a concentração de H+ no meio. O equilíbrio estabelecido aqui, então, vai se deslocar no sentido de repor esses íons H+ que foram consumidos. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a reação direta. Conforme os íons H+ forem sendo consumidos, eu vou ter um aumento, né, do nosso pH. E à medida que o equilíbrio for se deslocando para repô-los, o nosso pH, então, vai se restabelecendo na condição anterior. Então, a princípio de Le Chatelier, né? Se eu diminuo a concentração de uma espécie química que participa do equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido de repor aquela espécie que foi consumida. Se eu coloco uma base numa solução aquosa que tem esse ácido, então os íons OH- da base vão reagir, né, consumir os íons H+ para formar moléculas de água, é uma neutralização, e o equilíbrio vai se deslocar então para repor esses íons H+ que foram consumidos. Tudo bem, turma? Sim. Podemos ir adiante? Pode. Agora pede aqui no exercício 9 para fazer o seguinte. Por meio das equações de ionização ou dissociação iônica em solução aquosa para os eletrólitos representados a seguir, escrevam-se as constantes de equilíbrio, que seriam as constantes de equilíbrio, né, de ácidos. Então, eu tenho aqui um ácido H2S, o ácido sulfídrico. A equação de ionização dele é H2S, aquoso. No equilíbrio vai liberar 2H+, e um ânion S2-. A constante de equilíbrio desse ácido, Ka, vai ser a concentração dos produtos, H+ elevado ao quadrado, porque eu tenho 2H+ sendo liberados aqui, vezes a concentração do ânion, S2-, dividido pela concentração do reagente, que é o ácido, H2S. Tranquilo aqui, turma? No item B, eu tenho o ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico, H2CO3, em água, vai ionizar, liberando 2H+, aquoso, e o ânion carbonato, CO3, 2-, aquoso. A constante, então, de ionização desse ácido, Ka, vai ser a concentração dos produtos, concentração do H+, elevado ao quadrado, porque eu tenho 2H+ sendo liberados, vezes a concentração do ânion carbonato, dividido pela concentração do ácido H2CO3. Posso ir adiante, turma? Pode. Oi? Posso ou não? Pera.
Pode. Vamos lá para o ácido bórico, item C. O ácido bórico, então, ele tem aqui 3 hidrogênios ionizáveis, né? H3BO3. Então, H3BO3, no equilíbio da ionização, vai liberar 3 hidrogênios, 3H+, e o ânion borato, BO3, 2-. A constante de ionização desse ácido, Ka, vai ser igual à concentração dos produtos, concentração do H+, elevado ao cubo, porque ele está liberando 3H+, vezes a concentração do ânion borato, dividido pela concentração do ácido. Ok aí, turma? Ok. Posso ir adiante aí? Pode. Pode. Lá. Vamos lá aqui, o exercício 10. Em um frasco estão contidos 1000 ml de uma solução de um ácido fraco hipotético. Escreva a equação de ionização desse ácido, HA, em água, e indique em que sentido ele está deslocado. Então, pessoal, esse ácido HA é um ácido fraco. Então, vou escrever ele aqui, HA. Aquoso, né? E se eu dissolvê-lo em água, vai se estabelecer onde eu vou liberar H+, mais o ânion dele, A-. Tá aí. Uma equação de ionização desse ácido HA. Aí ele quer saber em que sentido o equilíbrio está deslocado. Ele disse que esse ácido é um ácido fraco. Então, se é um ácido fraco, esse equilíbrio vai estar deslocado no sentido de existir uma maior quantidade do ácido não ionizado. Então, eu vou ter uma quantidade muito maior de moléculas do ácido sem ionizar e uma quantidade pequena dos íons ionizados. O equilíbrio estará deslocado no sentido da reação inversa, porque é um ácido fraco. Dê a expressão que define a constante de ionização desse ácido. Então, a constante de ionização dele, Ka, vai ser igual à concentração dos produtos. Então, concentração de H+, elevado a 1, vezes a concentração do ânion, elevado a 1, porque também só tem um mol liberado, dividido pela concentração do reagente, que é o próprio ácido, na forma molecular, sem ionizar. HA. Mesma coisa de sempre. Tá aí. Tudo bem, pessoal? Tudo. Posso apagar esses rabiscos aqui? Pode. Pode. O item C, ele pergunta aqui o que ocorre com o equilíbrio se um sal hipotético BA for adicionado à solução. Então, pessoal, o que acontece? O que vai ocorrer aí é uma coisa que nós chamamos de efeito do íon comum. Esse efeito do íon comum, ele acaba afetando o equilíbrio químico da equação que eu escrevi, né? Então, nosso HA, o ácido fraco, ele vai ionizar num equilíbrio químico, onde ele vai liberar, né, íons H+, e o ânion A-. O que acontece? Se eu pego um sal BA, vejam que esse sal ele tem o mesmo ânion do ácido, o ânion A. E quando eu coloco esse sal na água,
que ele vai fazer? Ele vai dissolver, dissociar e vai liberar um cátion B+, e vai liberar o ânion A-. Então, reparem que a presença desse ânion A-, por causa do sal, faz com que a concentração desse ânion, que também sai lá do ácido, aumentar. É um íon comum às duas substâncias que foram dissolvidas. Então, a concentração de ânions A- vai aumentar. Aumenta a concentração dos ânions A-. E nós sabemos que, pelo princípio de Le Chatelier, se eu aumentar a concentração de uma espécie química, o equilíbrio tem que se deslocar para reduzir esse excesso. Então, esse equilíbrio do ácido vai ser afetado. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais ácido, não ionizado, na sua forma molecular, tá certo? Para que se reduza esse excesso de ânions que estão surgindo aqui pelo efeito desse ânion comum. Então, colocando-se um sal que tenha um íon comum ao nosso ácido, tem o mesmo ânion, o aumento da concentração desse ânion faz com que o equilíbrio se desloque para reduzir esse excesso, fazendo com que o ácido fique menos ionizado, reduzindo, então, a concentração de quem? De H+, também. Ela vai reduzir, porque vai ser consumido junto com o ânion para retomar a forma do ácido não molecular, não ionizado, né, na sua forma molecular. Tudo bem aqui, turma? Tranquilo. Podemos ir adiante? O exercício 11 diz, né? Com os valores das constantes de ionização Ka dos ácidos, organize-os em ordem decrescente de força. Então, eu tenho que colocar do mais forte para o mais fraco. E eu olho as constantes, né? As constantes Ka. Quanto maior for o valor da constante Ka, mais forte é o ácido. Então, vejam as ordens de grandeza, né? Eu nem vou me preocupar com os números da frente. Eu vou me preocupar somente com as potências, que me indicam a ordem de grandeza. O mais forte, então, é o que tem a maior ordem de grandeza. 10 a menos 2. 0,01. O ácido sulfuroso. Na sequência, eu tenho esse aqui, e 10 a menos 7, o ácido carbônico. Na sequência, eu tenho com 10 a menos 9, já vai estar ficando mais fraco, né? O ácido hidrobromoso. E depois, por último, 10 a menos 11, o ácido hipoiodoso. Então, numa ordem decrescente de força, eu tenho estas sequências. Sulfuroso, maior do que o carbônico, maior do que o nosso hipobromoso, né? E do que o hipoiodoso. Observe a constante do ácido, Ka. Quanto maior for o valor dessa constante Ka, mais forte é o ácido, porque ele vai estar mais ionizado em água. Tudo bem, turma? Sim. No exercício 12, pede para analisar uma tabela, né, com valores de constantes de basicidade, Kb, a 25 graus Celsius para diversas bases, né? Agora eu tenho que analisar com relação a bases, no equilíbrio iônico que acontece em bases. Vamos lá para cima. Então, me mostra aqui o seguinte, eu tenho algumas bases, e essas são bases, né, de Lewis, bases que estão presentes aí, o caráter básico de alguns compostos orgânicos, né, que são aminas e também alcaloides. A dimetilamina, então, a constante de base, de novo, eu não vou olhar nem para esse primeiro número, porque eu quero verificar a ordem de grandeza, né, que é a minha potência. Observando aqui para todos, eu vejo que a base mais forte
tem o maior valor de Kb, 10 a menos 4. Em seguida, em ordem decrescente, né, eu tenho aqui a amônia, com ordem de grandeza de 10 a menos 5. E na sequência eu tenho aqui hidróxido de zinco e piridina, que tem valores próximos, né, um do outro. E a base mais fraca, com 10 a menos 10, de Kb, é a nossa anilina. Então, olhando para as nossas 5 alternativas, né, a dimetilamina é a base mais forte. Tudo bem aqui, turma? Tudo. Podemos avançar? Pode. Agora eu tenho aqui uma outra tabelinha, né, que diz que os halogênios pertencem a uma classe de elementos assim, de acentuada reatividade, estão presentes na composição química de muitos ácidos, como fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico. Considerando os dados mostrados na tabela a seguir, então ele colocou os ácidos fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Colocou o equilíbrio químico onde eles sofrem a ionização em água. E mediu a constante de acidez a 25 graus Celsius, que é o nosso Ka. Então, é correto afirmar o quê, né? Então, olhando para esses caras, né, eu já vejo que, de acordo com essa constante, Ka, o iodídrico aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 9. Essa ordem de grandeza 10 a 9. E aqui para o bromídrico, também uma ordem de 10 elevado a 9. O clorídrico, 10 elevado a 7. E o fluorídrico, 10 elevado a menos 4. Então, a partir desses dados, né, nós já temos uma ideia, né, dessas constantes de acidez, de conseguir identificar quem é o ácido mais forte e quem é o ácido mais fraco. Então, observem nas alternativas que nós, né, já identificamos quem é o ácido mais fraco, ou seja, aquele que tem uma constante aqui de 10 a menos 4 de ordem de grandeza. Então, esse ácido fluorídrico é o ácido mais fraco. Ok, turma? Tranquilo. O exercício 14 é um exercício que precisa aplicar a lei da diluição de Ostwald, né? Então, ele fala aqui, ó, determine a constante de ionização de um monoácido HA de concentração 0,2 mol por litro, sabendo que esse ácido apresenta grau de ionização de 0,2%. Olha, é um monoácido, ele tem grau de ionização de 0,2%, quer dizer que ele é um monoácido fraco. Quando o grau de ionização é menor do que 5%, esses ácidos são fracos, né? Então, eu posso aplicar, né, a lei da diluição, a equação da diluição, para poder calcular essa constante, né? A constante Ka, então, pessoal, ela vai ser dada lá pela lei da diluição para os ácidos, né? E também para as bases, claro. Ka vai ser igual a alfa ao quadrado, grau de ionização, vezes a concentração do ácido em mol por litro. Veja que o grau de ionização eu preciso colocar, né, na forma numérica, não na forma percentual. Então, Ka vai ser igual ao meu alfa, e cuidado aqui, porque esse alfa, ele falou que é 0,2%. Então, tem que dividir por 100 aqui. E tudo isso ao quadrado. Vezes a concentração do ácido, que ele falou que é de 0,2. Tá aí a nossa continha. 0,2 dividido por 100, eu posso colocar aqui, como 100 sendo 10 ao quadrado, e vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. Então, vejam que eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 0,2. Resolve a potência aqui primeiro, né?
vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, vezes 0,2. Portanto, essa constante Ka, 8 vezes 10 a menos 7. De fato, é um ácido fraco. Vejam que a ordem de grandeza dessa constante Ka, 10 a menos 7. Né? É um monoácido fraco. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Tudo certo. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Muito bem. Deixa eu só ver aqui como é que está a situação. Tem mais uma que saiu, voltou. Ampliar aqui de novo. Pessoal, o próximo assunto nosso é referente à hidrólise salina. Então, esse assunto de hidrólise salina diz respeito ao quê? Quando eu pego um sal e dissolvo lá na água, esse sal, então, vai passar por um processo de dissociação iônica e vai liberar íons, né? Vai liberar um cátion e vai liberar um ânion. Então, nós podemos pensar nos sais como sendo, né, só para relembrar, que quando eu tenho um ácido e uma base, eles reagem, né, através de uma reação de neutralização para formar sal e água. Eu vou pensar na hidrólise salina como um processo inverso, quando o meu sal vai reagir com a água e vai formar um ácido e uma base. Esse processo, então, é chamado de hidrólise. Então, o que acontece, né? Dependendo de como eu tenho esse sal formado, dependendo do seu cátion e dependendo do seu ânion, esses cátions e ânions desse sal podem reagir com a água, ou não. Como que eu vou prever quando isso acontece? Primeiro, nós temos que lembrar lá das funções, né, inorgânicas, os ácidos inorgânicos, né, com relação à força deles, né, e às regras práticas. A força de um ácido inorgânico, eu tenho primeiro os ácidos que são hidrácidos, que são o ácido clorídrico, bromídrico, iodrídrico, né, fluorídrico, e são os hidrácidos lá dos halogênios, né, formados só pelos halogênios, L, o HBr e o HI, né, e o ácido fluorídrico, HF, é considerado moderado, enquanto, né, os nossos outros hidrácidos com outros ânions quaisquer são considerados fracos. Nos outros, tem que lembrar que você tem de oxigênios menos o número de hidrogênios na fórmula dele. Se você tiver, então, de oxigênios menos o número de hidrogênios, e isso der maior que 2, seu ácido é forte. Se a subtração do número de oxigênios pelos hidrogênios der igual a 1, o seu ácido é moderado. E se você e os hidrogênios igual a 0, o seu ácido vai ser fraco. Então, são as regras práticas que nós temos, né? Com relação ao ácido carbônico aqui, por exemplo, apesar de ter 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, isso resultar em 1, ele não é moderado, ele é um ácido fraco porque ele acaba se decompondo, né, em gás carbônico e água. Quanto às bases, é só lembrar que metais e também no grupo 2, metais alcalinos terrosos. Exemplos: hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, por metais de transição. Também no grupo 13, 14 e 15. Tem algumas do grupo 2, os metais alcalinos terrosos. E fraca também a única base molecular, que é o hidróxido de amônio. Eu vou voltar nesse assunto aqui na próxima aula, porque
explicar essa parte para vocês, principalmente para relembrar essas técnicas aí de identificação, né, dessas regrinhas práticas. Beleza, galera? Beleza. Dúvidas até aqui ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Beleza, pessoal. Um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até, Jota. Até mais, pessoal. Falou.